também piloto William Vac dá aula sobre queda de avião de Marília Mendonça. O que a gente sabe até aqui desse avião, do que ele estava fazendo, das possíveis circunstâncias nas quais essa aeronave se envolveu até esse acidente? Nós estamos falando de um King Air 90. É considerado um avião de extraordinário êxito na aviação executiva e aviação geral. Ele tem um peso máximo de decolagem em torno de 5 toneladas. Para vocês terem uma ideia, um avião comercial de grande uso no Brasil. Há essas variações do que os pilotos chamam de altitude e densidade do que um avião que opera com motores a pistão. Voltando à questão de Caratinga. Vocês estão vendo os morros em volta dessa pista? Piloto nenhum gosta disso. Esportivamente falando, é divertido para os pilotos, digamos, toda a série de manobras necessárias para ter um pouso seguro, calculado e estável, levando em consideração a topografia. A topografia de Caratinga não é das mais favoráveis para avião nenhum, mesmo considerando o fato do King 90 aproximar uma velocidade ali em torno de 180 que circula nas redes sociais, tirado da cabine de um outro avião de pequeno porte, um bimotor também, nada a ver com esse King, para vocês terem uma ideia da sensação do piloto nesse momento de aproximação com essa. Olhem bem, à esquerda está sentado o comandante, o avião é um Baron, é um avião a pistão, bimotor, muito bem consolidado. Olhem para baixo, à esquerda, uma rampa mais baixa, num lugar, talvez, isso aí os pilotos falam por experiência própria, conversamos com os pilotos que operam em Caratinga, é um aeroporto que exige um bom conhecimento da localidade e que, psicologicamente, nos pilotos, às vezes traz essa necessidade, deixa eu ficar um pouquinho mais baixo, mas isso daí é da minha parte, apenas supondo. É impossível escapar da emoção que isso daí causa. O jornalista William Vac, que também é piloto licenciado, deu uma verdadeira aula na CNN Brasil ao falar sobre a queda do avião que transportava a cantora Marília Mendonça, na sexta-feira, dia 5. Com cálculos simples, ele informou que a aeronave voava abaixo quando se chocou com os fios de alta tensão. Nós estamos falando de um King Air 90. É considerado um avião de extraordinário êxito na aviação executiva e na aviação em geral. Começou o âncora. Ele está aí há mais de meio século. É um avião, portanto, muito bem apreciado. Um avião considerado de fácil e dócil pilotagem. Ele tem grande aceitação no Brasil porque é capaz de pousar, de operar em pistas curtas, pistas mal preparadas. Portanto, é uma boa aeronave. Vac mostrou que a distância entre Goiânia e Caratinga, cidade onde deveria pousar, é de 826 quilômetros. Mas o alcance da aeronave é de pelo menos o dobro disso. Ou seja, o avião seria perfeitamente capaz de fazer a viagem. É uma aeronave considerada não exatamente das mais velozes, mas muito confiável. O também piloto afirmou que a pista do aeroporto de Caratinga não é exatamente curta, mas não é extensa o suficiente para dar tranquilidade a comandantes de aeronaves. A gente tem que considerar que Caratinga está a 2.000 pés de elevação, em torno de 700 metros. Isso afeta já a performance de qualquer aeronave, sobretudo quando faz calor. Vocês estão vendo os morros em volta dessa pista? Piloto nenhum gosta disso. Esportivamente falando, é divertido para os pilotos, digamos, toda a série de manobras necessárias para ter um pouso seguro, calculado e estável, levando em consideração a topografia. A topografia de Caratinga não é das mais favoráveis para nenhum avião. Qual é o problema? Exatamente no ponto em que as aeronaves costumam ficar alinhadas com o eixo da pista, que é onde ele caiu, há fios de alta tensão, explicou Vac,
que também mostrou que os pilotos costumam fazer um cálculo para saber a que altitude devem estar quando se preparam para o pouso, e que o avião de Marília estava abaixo desse número. É um fato do qual a gente não pode fugir. Esse avião estava em um ângulo de descida um pouco mais abaixo do que seria o ângulo de descida ideal. Qual é a razão de o piloto ter escolhido essa aproximação numa rampa mais baixa? Esse é um ponto importante para a investigação, continuou. O fato é que ele estava em uma rampa mais baixa. Em um lugar, talvez. Isso, aí os pilotos falam por experiência própria. Conversamos com os pilotos que operam em Caratinga. É um aeroporto que exige um bom conhecimento da localidade. É impossível escapar da emoção que isso daí causa.